Saudações a todas e a todos. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, o ano quase acabando, aqui no Rio de Janeiro, um sol, um calor. Parece que o Rio de Janeiro vai derreter. Mas ao calor, o Rio de Janeiro está acostumado. Mas o desastre da administração de Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro não está acostumado. Nós temos o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Que o Crivella ele é tão ruim, que eu acho que não existe nenhum município do Rio de Janeiro que tenha tido um prefeito tão ruim. Pelo menos naqueles grandes municípios, nas capitais com certeza. Você que está me ouvindo fora do Rio e acha que seu prefeito é ruim, é que vocês não conhecem a administração do Marcelo Crivella. O seu pode ser ruim, mas o do Crivella é bem pior. A notícia que o Brasil todo recebe é que a saúde do Rio de Janeiro entrou em colapso. A questão da assistência municipal à saúde entrou em colapso. E é verdade. A crise é tão grande e o prefeito diz que não há crise na saúde, porque ele mente descaradamente, ele está pouco ligando, ele faz umas lives aí nas redes sociais dele, manda para as empresas de televisão que interessa, e tudo mentira, ele faz na maior cara de pau. Ele tem uma vantagem, porque ele tem uma empresa de televisão, ou melhor, ele é herdeiro de uma empresa de televisão, porque ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, é sobrinho do Edir Macedo, que é o dono da Record, e ele é herdeiro do Edir Macedo. E tanto que a Record não coloca em seus noticiários o desastre que está acontecendo na saúde do Rio de Janeiro. Mas eu digo que ele é o pior prefeito que o Rio de Janeiro já teve, não é só pela questão da saúde. A cidade está abandonada. É um caos. O Gilberto Gil, quando estava a caminho do exílio, né? O exílio forçado pela ditadura militar, ele fez uma canção de muito sucesso, como sempre, né? Que iniciava dizendo: o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo, sujo, abandonado. Mas o Rio de Janeiro continua sendo vendido no exterior pela tradição do turismo no Rio de Janeiro. As grandes empresas de navegação que fazem esses cruzeiros transatlânticos continuam vindo ao Rio de Janeiro. Mas o carioca já sente vergonha. E o Crivella, sempre quando é colocado em xeque por a questão do Rio de Janeiro, ele culpa a administração anterior. Ele está entrando no 4º ano de governo e ainda culpa a administração anterior. O Eduardo Paes foi um prefeito maravilhoso? Não. Mas 1000 anos à frente do Crivella. E eu posso falar isso de cadeira, não tenho nada a favor do Eduardo Paes. Mas 1000 anos à frente do Crivella. O abandono da cidade é total. E o interessante é que não é só pela divulgação que a Rede Globo está batendo muito no Crivella, né? E você sabe que eu sou crítico da Rede Globo, acho que a Rede Globo é um câncer e com uma metástase gravíssima que é a Globo News.
Mas, enfim, a Globo vem batendo muito no Crivella. Para checar se a Globo tem razão, não, que o jornalismo da Globo a gente sempre fica com o pé atrás, né? Sempre é tendencioso, essas coisas. Mas você pode checar o que vem sendo divulgado no jornalismo dentro do Rio de Janeiro. Eu não sei o nacional, eu não vejo os telejornais nacionais da TV Globo. No Rio de Janeiro é fácil verificar. Sai pelos bairros. Existe uma rede grande da Prefeitura de Saúde, com UPAs, com coordenadorias de emergência regional, com hospitais, com postos de saúde, com clínicas da família. É uma rede interessante o dimensionamento dessa rede, né? Se funcionasse, seria excelente. Você passa na porta de qualquer um desses centros de atendimento à saúde, ou eles estão com um monte de gente na porta, ou com protesto de funcionários, ou totalmente vazios, porque alguns fecharam as portas. Olha o absurdo, centros de atendimento de saúde emergenciais e alguns ambulatoriais fecharam as portas. Outros funcionam precariamente e fazem uma avaliação de risco quando o paciente entra. Essa avaliação de risco ela é visual, né? Tem um médico para atender diversas especialidades. Lógico, ele vai errar, mas ele não tem o que fazer. Outros funcionários estão lá de fora fazendo manifestação porque não recebem salário há 2 meses. Tanto funcionário do município quanto os terceirizados, que são funcionários das organizações sociais que administram alguns setores de saúde no Rio de Janeiro. E o prefeito aparece numa live com a maior cara de pau dizendo que não há crise, é uma exploração política. Não há crise. Fez uma live que ele estava lá em Brasília, lá passando o chapéu para arrumar um dinheiro lá do Ministério da Saúde, ou da Caixa Econômica, sei lá de quê, e depois falou que, olha, amanhã o dinheiro está na conta. Vamos pagar o salário de setembro, outubro, novembro, 13º, não sei o quê, como se fosse um favor, cara. Ele fala como se fosse um favor, ele tem essa cara de pau. E tem pessoas que trabalham na área de saúde passando necessidades. Existe em Realengo, onde tem a maior emergência, um hospital que tem a maior emergência do município, comerciantes e a população local fazendo vaquinha, comprando cesta básica para distribuir para os funcionários, que tem funcionários sem condições de comprar alimento para a família. E o prefeito fica aí de brincadeira, anunciando a candidatura dele para mais um mandato, né? O que é um risco enorme de ele ser eleito. Por que eu digo um risco enorme de ele ser eleito? Se saiu uma pesquisa que diz que 72% da população considera o governo dele péssimo ou ruim. Mas como é que eu digo que ele tem um risco de ser eleito? É o candidato das milícias do Rio de Janeiro. E 40% do território do município é dominado pelas milícias. E são os territórios com maior população dentro do município. E o voto nessas áreas é voto de cabresto. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. É voto de cabresto. O voto ele é secreto.
mas a divulgação do resultado das eleições não é secreta, nem pode ser, senão não teríamos vencedor, né? E isso é divulgado e milicianos pegam essa relação e veem nas zonas das áreas que eles dominam, eles dizem quem tem que ser votado. Se o resultado daquela zona não for igual ao que eles exigem, há represálias contra os moradores. Essas represálias vão de aumento no preço do gás, suspensão dos serviços de gatonete, que a maioria é obrigado a ter, até morte. Até morte. Isso não é brincadeira, não. E o Crivella é candidato das milícias. Foi eleito em 2016 com voto de milicianos. Assim como Wilson Witzel e Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, os candidatos da milícia, que tiveram votação maciça, todos três, nas áreas dominadas por milicianos. Eu estou dizendo 40% do território do município dominado por milicianos. Isso representa algo em torno de 60% da população, ou mais. E ele corre o risco de ser reeleito. As pesquisas dizem que os candidatos que vão disputar essa eleição com chance de vencer é o Marcelo Freixo e o Eduardo Paes. Eduardo Paes já foi prefeito da cidade por 2 vezes. Marcelo Freixo já foi candidato a prefeito, candidato a governador. É o nome de uma unidade de esquerda, até o momento, é o nome de uma unidade de esquerda. Mas o Marcelo Freixo tem uma questão a ser superada. Ele é odiado, foi já jurado de morte pelas milícias do Rio de Janeiro. Porque ele, quando deputado estadual, ele presidiu uma CPI, ele implantou e presidiu uma CPI contra as milícias. E nessa CPI se desvendou muita coisa sobre milícias, inclusive vários chefes de milícias foram presos, inclusive os 2 que chefiavam a maior milícia do Rio de Janeiro, que era chamada Liga da Justiça. Um era deputado estadual, Natalino, o outro era vereador, Jerominho. Eles são irmãos e ambos policiais. A milícia no Rio de Janeiro tem uma história que não é muito fácil, não. Mas, enfim, o Marcelo Freixo é um cara jurado pela milícia. Nas áreas de milícia, as chances do Marcelo Freixo são pequenas. E grande as chances do Crivella, que seriam mais 4 anos de desastre no Rio de Janeiro. Isso não pode acontecer. Mas há outros culpados com essa administração ruim do Crivella. Ele não tem competência. É ruim porque ele não tem competência. E ele não sabe montar equipe. Escolhe pessoas incompetentes para ter equipe. Mas há outros culpados. Quem? A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu estou generalizando. Lógico, tem vereadores que são oposição ao Crivella, exercem essa oposição da maneira forte e veemente, mas não são maioria. E por que não são maioria? O Crivella teve um processo de impeachment, que podemos retirar ele, e hoje a coisa podia estar diferente, né? E o Crivella reverteu, a situação era ruim para ele. A chance dele ser colocado para fora era grande. Ele reverteu isso com o toma lá da cá. Os vereadores foram comprados com cargos, secretarias,
Mas isso feito na maior cara de pau, todo mundo viu. E o Crivella não foi posto para fora. Para quem está fora do Rio, não sabe das coisas, teve uma reunião, primeiro ano de governo, acho que primeiro ano de governo, se eu não me engano, ou o início do segundo ano de governo, no Palácio da Cidade, que o Crivella com o pessoal da igreja dele, bispos, pastores, né? Os amigos da igreja dele e de outras igrejas neopentecostais. E ele falando, quem tivesse algum problema, isso gravado em vídeo, divulgado, quem tivesse algum problema para resolver com questão de saúde, fazer uma cirurgia de catarata, outra cirurgia qualquer, não tinha problema nenhum, era só falar com a Márcia. A Márcia era uma assessora do Crivella, não sei se ainda é. Era só falar com a Márcia. E ele dizia no vídeo, fala com a Márcia, dá o nome, encaminha, que em 2 semanas nós vamos estar operando. Com esse termo, nós vamos estar operando. Isso rendeu várias matérias, críticas, mas a Câmara dos Vereadores não fez absolutamente nada. Nada porque o toma lá da cá, da maioria ele, todo mundo com cargo, todo mundo com secretaria. E o outro culpado também é o governo, os dois governos, estadual e federal. Porque a saúde do Rio de Janeiro não é só a área municipal. A área municipal entrou em colapso, né? Mas a parte estadual e federal, porque existe muitas unidades federais no Rio de Janeiro, que vem desde a época que o Rio de Janeiro era a capital da República, que também vive em eterna crise. Mas nós tivemos um exemplo no Rio de Janeiro, por isso que eu falo que o governo federal também tem culpa, que nós tivemos um exemplo no Rio de Janeiro. O prefeito era o César Maia e a saúde também estava caminhando para uma crise. E essa crise caminhando para uma crise que parecia grave na saúde. Parecia que ia se ficar uma crise grave. Como o governo federal, na época, era um governo preocupado com o bem-estar da população, as pessoas em primeiro lugar, e o ministro da Saúde na época, se não me engano, é o atual senador Humberto Costa, decretou uma intervenção na saúde do Rio de Janeiro. O César Maia ficou revoltado com isso, né? Ele decretou uma intervenção na saúde do Rio de Janeiro. Foi ao Ministério da Defesa e pediu que o Ministério da Defesa, com todas as suas unidades de saúde, fossem para as ruas atender a população, quem estava realmente preocupado. Montou-se tendas em várias praças, né, em bairros, para atender a emergência, o caso ambulatorial que vinha passando de mesas para mesas, as pessoas não resolviam, aquela cirurgia, foram feitos mutirões. Isso durou muito pouco tempo, muito pouco tempo. E deu uma normalizada na saúde do município do Rio de Janeiro. E exatamente isso que eu digo que o governo federal tem culpa, que hoje nós temos um governo que não tem a preocupação com a população, não tem a preocupação com o bem-estar do povo, que se dane o povo. O negócio é o mercado, a bolsa de valores, né? Tem que privatizar, porque as pessoas têm, os empresários e os grandes capitalistas têm que aumentar as suas fortunas. Porque se o governo tivesse preocupação com a população, principalmente a população mais pobre, que anda morrendo, já teria feito uma intervenção na área de saúde do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Por falar em governo, população pobre, estão matando, vou botar aqui um assunto, só fugindo um pouquinho do assunto.
A jornalista Eliane Brum, do jornal É o País, está em Altamira e ela está pedindo socorro para a população de Altamira, no Pará. As pessoas dizem à tarde: estou com medo de morrer. Quando surge amanhã, aquela pessoa está morta ou foi morta. A Eliane Brum fez um pedido de socorro ao Ricardo Couto, que, para quem não leu ou está em dúvida, entra no site do Couto ou então no Brasil 247. Está lá o pedido de socorro dela. Negros, pobres, indígenas, LGTBs correm risco no Brasil. E no Rio de Janeiro correm risco por não ter atendimento à saúde. Repito, Marcelo Crivella foi e é o pior prefeito que já esteve na história do Rio, que já teve na história do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Eu sou Pedro Paulo Buxibal, saudações a todas e a todos. Até o próximo vídeo.